Eu preciso do teu perdão, pois tu só perdoas quem perdoa. É preciso um amor maior para perdoar, mas a chave do ódio e da mágoa não me deixa te alcançar. Minhas portas estão fechadas por esse sentimento, ódio e raiva que geram a grande mentira. Preciso perdoar, abrir meu coração e alma, não usar ego contra ego, mas a alma que é pura, que é perdão, que vem dos céus. O ego cairá, o perdão vencerá, o amor reinará. É preciso perdoar, essa cura é feita por ti, Hashem, pois tu és puro amor e perdão. Me ensina a amar como tu amas, me ensina a ser como tu és. Um abraço ao invés de afastamento, doação ao invés de recepção. Quero ser igual a ti, constrói em mim o perdão, modifica meu coração. Mais amor e menos guerra, mais amor e menos guerra. Constrói em mim o perdão, Anitsari, Etisli Hatara, Kiata Soleara, Klemishi Sole Artisarira, Havagedola, Yoterke deles loará, Avalma Fateara, Sinaverratina, Lonotelile, Aguielera, Hadlatot, Xeris, Grobigla, Lareguexazé, Sinaverra, Xe, Molidinheta, Xequeragado. Tisarilis lo alifto shelibi vet nafshi lo le istameshego kinegedego ela aneshama shei teora shei sliha sheba mia shama ima ego ipol hasli chatenat seaka avatim lord sarikilis lo akarefua azodnasa liedesha Hashem. Hashem. Sabe uma coisa que sempre me deixou, assim, pensando? O quê, por exemplo? Essa ideia que a gente vê em várias tradições de que a gente é meio que obrigado a reencarnar. Ah, sim. Por quê? O que tem de tão, sei lá, quebrado aqui que a gente precisa voltar de novo e de novo para consertar? Parece um ciclo exaustivo, né? É uma pergunta fundamental. E calha de ser o centro da nossa discussão de hoje. É mesmo? Sim. A gente recebeu um material incrível, um ensinamento do André Clem Rosa, da escola Kibeli Sinai. Ele pega uma passagem da Torá que parece simples, se compraremos um servo hebreu, certo, e usa isso como um trampolim para uma análise muito, muito profunda sobre reencarnação, o peso dos danos emocionais e, o mais importante, a cura pelo perdão. Tudo pela lente da Kabbalah, claro. Então, o que a gente quer entender hoje é justamente isso. Porque, nessa visão, lidar com sentimentos não é só uma sugestão,
mas uma tarefa cósmica inevitável para a alma. E como o perdão, que às vezes parece impossível, é a chave que pode finalmente quebrar esse ciclo. Perfeito, então vamos mergulhar nessa lógica. Vamos lá. E a análise já começa assim com uma ideia bem forte, sem rodeios. Forte é pouco. Começa com uma afirmação do Rabi Shimon, que é uma figura central na Kabbalah, dizendo que as almas precisam voltar, reencarnar, até corrigirem 6 níveis específicos. As Sefirot, de Hesed até Yesod. A mensagem é essa: não há escapatória. Nenhuma. Exato. A Kabbalah imagina a nossa personalidade como uma árvore, sabe? Com 10 esferas de energia, as Sefirot. A Sefirot, certo. E o estudo foca em 6 delas, que, juntas, elas formam o que a gente poderia chamar de nosso coração emocional. Vai desde o amor incondicional, R-Hesed, até a nossa capacidade de manifestar as coisas, Yesod. E a gente precisa consertar ou polir cada uma dessas emoções para poder, digamos, se formar e parar de reencarnar. Exatamente. E a analogia que ele usa para essa inevitabilidade é a de Jonas tentando fugir da missão. Essa é ótima. Ele compra uma passagem para o lado oposto, mas acaba no mesmo lugar, dentro da barriga de um peixe. Ou seja, não adianta correr. A alma vai ter que voltar para consertar o que ficou para trás nesse sistema. E o que é fascinante é a urgência que o material coloca nisso. Não é um prazo infinito para todo mundo, sabe? Tem uma diferença brutal entre o que eles chamam de justo, o tzadik, e o ímpio, o rachá. Espera aí, qual é a diferença? Porque isso parece muito importante. É crucial. Segundo a interpretação que ele apresenta, a Torá perdoa as falhas de quem ama o Eterno por até 1000. 1000. Nossa, é um crédito imenso. Um tempo enorme. Agora, para o rachá, o ímpio, o prazo é incrivelmente curto. Só 4 gerações para se corrigir. 4 gerações contra 1000. Isso parece bem punitivo. Por que uma diferença tão grande? E o que acontece se o rachá não consegue se corrigir nesse tempo? A alma, desaparece? A lógica é a da afinidade. Quem ama está em sintonia com a fonte, então o sistema é mais paciente. Quem não ama está desalinhado. E não, a alma não desaparece. O que acontece é algo ainda mais complexo. Que seria? A energia daquela alma, a tarefa de correção dela, é como que transferida ou anexada a um justo, um tzadik, que então completa o trabalho. Ah, entendi. A correção é sempre feita, a questão é quem vai fazer e em que condições. A tarefa nunca é abandonada, mesmo que a pessoa original não termine. Isso me leva a uma questão que o próprio material levanta. O que define esse amor que garante tanto crédito? A resposta me surpreendeu, porque não é o que a gente pensa. Não mesmo. Não se trata de caridade convencional. Exato. O exemplo que ele cita é muito direto, até choca um pouco. Doar 1000 quentinhas. Isso. Doar 1000 quentinhas não adianta de nada se a ação não estiver baseada nos princípios da Torá. A intenção e a estrutura por trás são mais importantes que a ação em si. Certo. Então a gente estabeleceu que a correção é inevitável e que o amor que importa é algo mais profundo. Mas onde essa correção acontece? É no céu? Numa outra dimensão? Não. E esse é o ponto central. A correção acontece aqui e agora, no que a Kabbalah chama de Malhut. Malhut. A gente pode traduzir como nosso reino pessoal. Pensa no seu dia a dia, seu trabalho, sua família, o trânsito, como você lida com uma crítica. A vida real. A vida real. É aí nesse campo de batalha diário que a coisa acontece. Não adianta meditar numa montanha se você não consegue ser paciente com o vizinho. Se esse reino não for consertado, aí a reencarnação vira o caminho natural. Ok, isso aterrissa bastante o conceito. Não é nada etéreo. E é aí que a análise foca no mais difícil, talvez. O dano emocional que a gente causa nos outros. As tais 6 sefirot. Nosso coração emocional. Sim, é onde a gente mostra se realmente se importa. E o material detalha o que causa os danos mais profundos. E o curioso é que não se fala de agressão física, de gritos. Não. O foco é em algo muito mais sutil e por isso mesmo mais corrosivo. A indiferença, o desprezo, o abandono. A expressão popular que o André usa é perfeita. Dar um gelo. Dar um gelo é uma expressão tão comum, né? Mas quando a gente para pensar no que significa, é tratar o outro como se ele não existisse.
É terrível. Exatamente. E essa atitude gera uma acusação na alma da pessoa ferida. A pessoa que recebe esse gelo fica se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Essa dor ecoa no sistema espiritual. E essa ideia da frieza como uma arma leva a um dos conceitos mais impactantes de toda a análise. Algo que me pegou totalmente de surpresa. Sei qual é. A gente pensa no inferno como fogo, calor, certo? Mas o ensinamento fala de 2 tipos de Gehinnom, a palavra hebraica para inferno. Um é de fogo, que a gente conhece, mas o outro é um Gehinnom de gelo. De gelo? É uma imagem muito poderosa. E a lógica é a da correspondência perfeita, medida por medida. Como assim? O Gehinnom de gelo é reservado para quem brinca com os sentimentos dos outros, para quem usa a indiferença como ferramenta. Pensa na pior sensação de solidão, de rejeição. Não é um calor, é um vazio frio, um arrepio na alma. Nossa. A ideia é que o universo te devolve exatamente a temperatura que você emitiu. Quem age com frieza, quem congela o outro com desprezo, experimenta essa mesma energia de forma concentrada. Confesso que a ideia de um inferno de gelo me deu um calafrio, literalmente. Porque o dano do fogo é óbvio, visível. O do gelo, da indiferença, é invisível, interno, pode durar uma vida. E o ensinamento é categórico. Quem ama verdadeiramente um irmão, e aqui irmão é o próximo, jamais agiria com essa frieza. É incompatível com o amor. Essa parte se conecta muito com o relato pessoal que o autor do estudo compartilha. Ele fala das próprias dores do passado, rejeição, humilhação, e de como isso cria buracos no nosso sistema emocional. Na nossa árvore da vida. Isso. Mas o ponto que ele faz e que eu achei fundamental é que a cura para ele não veio de um dogma, mas de uma ressignificação profunda de toda essa dor. E essa ressignificação é o ponto de virada. A proposta é radical. Ver todo o sofrimento, não importa o quão injusto pareça, como combustível para o crescimento. É transformar veneno em remédio. Tira a gente do papel de vítima. E nos coloca no de protagonista da própria cura. Exato. Mas como se faz isso na prática? Porque na teoria é lindo, mas na hora da dor. A Kabbalah, segundo ele, ensina uma atitude que pode soar estranha. O praticante deve ser sem vergonha. Sem vergonha. Tá certo, vai contra tudo que o nosso ego nos diz. O ego quer justiça, quer ter razão. Exatamente. É uma declaração de guerra contra o ego. E é aqui que o ensinamento revela o que ele chama de o segredo de Kalev. Kalev? Ou Caleb, como é mais conhecido. Isso. E o nome, em hebraico, Kolev, tem um significado especial, né? Sim. O nome pode ser desmembrado. Kelev significa como o coração, ou, de forma ainda mais direta, só coração. Kalev, na Bíblia, é o símbolo da lealdade total, da confiança inabalável. E tem a conexão com a palavra para cão, né? Isso, em hebraico, cão é Kelev, a mesma palavra. E a analogia é brilhante. Pensa num cachorro. Certo. Você pode pisar no rabo dele sem querer, 5 segundos depois ele tá abanando a cauda, te lambendo, como se nada tivesse acontecido. O amor dele tá acima da ofensa. A lealdade. A aspiração do cabalista é se tornar só coração, um Kelev, espelhando essa qualidade divina, porque o eterno é descrito como só coração, só amor. Que imagem forte. Ser leal ao amor acima de ser leal à nossa dor ou ao nosso orgulho. E claro, se a gente não consegue ser só coração, se não perdoamos, quem está no controle? Aí a análise é direta, é o ego. E as metáforas são as clássicas, a serpente, o dragão, o que aprisiona a pessoa no ciclo de dor. E tem aquele detalhe da gematria, da numerologia hebraica. Fascinante, né? O valor numérico das palavras hebraicas para serpente, Nahash, e Messias, Mashiach, é o mesmo. A ideia é que no mesmo lugar onde está o nosso veneno, o ego, está também o potencial para a nossa maior cura. A escolha é nossa. Então, depois de passar por tudo isso, a inevitabilidade da correção, o inferno de gelo, o segredo do perdão. O que isso significa no final das contas? A jornada que essa análise propõe é clara. A alma que não se aperfeiçoa pelo amor e pelo perdão no seu reino pessoal, no Malhut,
é forçada a retornar. Não como castigo. Não como um castigo, mas como uma lei natural. Tipo a gravidade. Se você solta um objeto, ele cai. Se não corrige o coração, você volta. O amor, nesse contexto, não é um sentimento opcional, romântico. É a própria ferramenta de engenharia para a libertação da alma. E o estudo termina com uma orientação que eu achei muito humilde e prática. E se a pessoa simplesmente não consegue sentir esse amor? Se o coração está tão ferido que o perdão parece impossível, a gente deve se sentir culpado? De forma alguma, a sugestão não é se culpar, mas pedir, reconhecer a própria limitação e pedir ajuda. A prece sugerida é algo como: Hashem, eu quero te conhecer, eu quero aprender a amar e a perdoar, me ensine como. É um ato de entrega. Entendi. E nessa visão, as situações difíceis, os conflitos, as mágoas, não são acidentes. São cenários desenhados pelo Eterno para nos dar a oportunidade de curar o nosso coração. São o ginásio da alma. O que nos deixa com um pensamento para refletir, né? Se o dano emocional da indiferença, de dar um gelo em alguém, tem um peso espiritual tão grande a ponto de merecer um inferno de gelo, como será que as pequenas interações do nosso dia a dia, aquelas vezes em que a gente é só um pouco impaciente, um pouco distraído, um pouco frio, onde talvez falte só um tiquinho mais de coração, como será que esses pequenos momentos estão silenciosamente moldando o nosso caminho espiritual? Eu preciso do teu perdão, pois tu só perdoas quem perdoa. É preciso um amor maior para perdoar, mas a chave do ódio e da mágoa não me deixa te alcançar. Minhas portas estão fechadas por esse sentimento, ódio e raiva que geram a grande mentira. Preciso perdoar, abrir meu coração e alma, não usar ego contra ego, mas a alma que é pura, que é perdão que vem dos céus. O ego cairá, o perdão vencerá, o amor reinará. É preciso perdoar. Essa cura é feita por ti, Hashem, pois tu és puro amor e perdão. Me ensina a amar como tu amas, me ensina a ser como tu és. Um abraço ao invés de afastamento, doação ao invés de recepção. Quero ser igual a ti, constrói em mim o perdão. Modifica meu coração, mais amor e menos guerra. Mais amor e menos guerra, constrói em mim o perdão. Anitzarir etizihatra, hakiata solea, hakilemi shesolea, sarira havagedola, eu ter que deles loar. Ava, maftea, racina, verratina, lonotem, lilea, guieleha, hadatochelis, burot, biglalare, chaze, sina, verra, shemolidin, eta, cheque, agadol, sarilis, loar, liftot, ele brive. נפשילו להשתמש אגו כנגד אגו אלא הנשמה שהיא טהורה שהיא סליחה שבא מהשמיים האגו ייפול הסלישה תנצח האהבתים לא צדיקי לסלוח הרפואה הזו נעשה על ידי שהשם אתה אוהב טהורה וסלישה אתה אוהב אתה אוהב טהורה וסלישה They
Mitrashá com dirachá, brim com Kabbalah. רוצה להיות כמו שם, מביא את השלישה. שנה ליבי, יותר אהבה ופצ'ות מלשמה. יותר אהבה ופצ'ות מלשמה. מביא את השלישה.